Fala fiel, beleza? Meu nome é Fabiana Garracha e você tá na Rádio Coringão. Bora falar da 13ª rodada do Campeonato Brasileiro Feminino, que acabou na última segunda-feira com a vitória das Brabas. E é exatamente isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Então bora lá comigo analisar mais uma vitória das Brabas. E dessa vez foi contra a equipe do Flamengo, jogamos no Canindé, né, às 8 horas da noite da última segunda-feira. Então, como eu disse, foi a 13ª rodada aí do Campeonato Brasileiro Feminino, então faltam apenas 2 rodadas, e os últimos 2 adversários do Corinthians serão Internacional fora de casa e o Cruzeiro na última rodada aí, né, o Cruzeiro invicto até agora. Então a gente vai pegar o Cruzeiro aí, podendo ser a única equipe a derrotá-los lá. Então, bora lá falar desse jogo aí de segunda-feira à noite, né? Então o jogo foi no Canindé, como todo mundo aí já sabe, né? A gente vem falando sempre. As Brabas não estão jogando na Fazendinha, então os últimos 2 jogos em casa jogaram em Osasco. Dessa vez jogamos no Canindé, né? Então o Corinthians jogou com um time misto ali, né? Mesclado entre titulares e reservas, algumas mais titulares, algumas mais reservas, e vem fazendo aquele rodízio para ir, né? Principalmente na parte física, né, das meninas ali, então não desgastá-las tanto. Então o Lucas Piscinato, a comissão técnica, vem optando por esse rodízio, e mais uma vez nessa partida foi feito aí. Então entramos com um time muito qualificado, ainda assim, mas assim, falando de um trio de zaga, né, composto por Érica, Marisa, que estava na seleção, retornou, aí nesse jogo então entrou como titular, e Thaís Ferreira também entrou como titular, então as duas ali da seleção, né, mais a nossa Ericotinha. No gol, a Nicole, que aliás salvou muitas bolas, aliás cara a cara. Então, a gente tem esse trio de zaga, voltamos ao trio de zaga, né? Mais a nossa goleira, que foi muito bem nessa partida, aliás. Pela ala esquerda tivemos Tamires, né? Voltando à titularidade. E pela direita, uma opção que o Lucas Piscinato está gostando bastante, mas que ainda vem crescendo, mas devagarzinho, assim, né? Vem entendendo um pouco mais dessa posição que é nova para ela, a Jaqueline, que joga como ponta, mas dessa vez jogou como uma ala ali pela direita, né? Ele opta por uma ala muito mais improvisada e mais aguda do que uma lateral direita apenas. Pelo meio campo tivemos a presença da Yaya, retornando aí também, Vicky Albuquerque, né? Também retornando à titularidade, aí mais uma vez sendo titular do Corinthians. Tivemos a presença de Gabi Zanotti, nossa 10 aí, que no jogo passado contra o Taubaté fez muita diferença pra gente. Mas assim, né, tivemos a ausência da Andressa Alves, que foi importante no último jogo também. Mas tivemos aí a presença titularíssima de Gabi Zanotti, né? Pra também fazer diferença no jogo de hoje. Mas o gol não foi dela, aliás. Tivemos a presença também da Johnson, que foi muito bem na seleção brasileira, né? Retornou aí como titular do Corinthians, então foi titular nessa partida também. Então o Corinthians vem aí com essa mescla, né? De titulares, reservas, vem muito assim buscando ali um time que talvez seja o ideal para cada adversário. Foi um jogo muito truncado, né? Tanto o placar já diz por si mesmo, foi 1-0 apenas, placar magro, magérrimo. Então, um placar, assim, que resume muito bem o que foi a partida. Não tanto pelas chances criadas, mas com certeza pelo que os dois times fizeram, um jogo muito truncado. Também muito aberto, podia ser com muito mais gols, né? Mas o Corinthians sai com a vitória com o gol da Vicky Albuquerque, né? Mas foi uma jogada, eu já vou falar do gol, né? Foi uma jogada em que a Jaqueline empurra a bola para Johnson ali pela direita. A Johnson, como maisinha centroavante, faz 2 coisas muito importantes para ela. Sustentar com o corpo pela zagueira, conseguir girar, infiltrar dentro da área e principalmente tocar ali, né, a chave que é o Albuquerque livre dentro da área. Foi um gol ali que a gente tem toda essa jogada da Johnson e uma finalização muito precisa ali de esquerda da Vicky Albuquerque.
que acabou dando números finais ao jogo, mas o Corinthians sofreu ali algumas reviravoltas durante o jogo ali, né, de jogadas, em que as meninas do Flamengo começaram a ficar cara a cara com a Nicole. E, aliás, é por isso que a Nicole foi tão importante para o Corinthians nessa partida, conseguiu segurar esse 1-0 aí, né? O Flamengo até chegou a empatar, mas com um gol anulado por impedimento, muito bem anulado, aliás. Foi um gol que, mais uma vez, a centroavante do Flamengo sai cara a cara com a Nicole. Ela consegue finalizar, a Nicole ainda bate na bola, a bola bate nela, aliás, e acaba sobrando para a menina do Flamengo, mas ela estava em impedimento, então acabou salvando aí o placar do Corinthians. Com esse resultado de 1-0, num jogo truncado, num jogo praticamente ali com chances no final da partida, né? Então, quando o Corinthians já estava com 1-0, o Flamengo abriu, né? Abriu-se todo, então foi muito pro ataque. O Corinthians criava muitos contra-ataques e pecou muito na finalização. Ambos os lados, né? Ambos os times pecaram muito na finalização. Realmente, né, o Corinthians poderia ter saído com um placar maior e o Flamengo também poderia ter saído com um resultado melhor. Foi um jogo muito aberto, com possibilidades de ambos os lados, mas o Corinthians foi superior em fazer, né, em efetividade nesse placar. Então, assim, com isso, o Corinthians sobe lá para a vice-liderança, atrás somente do Cruzeiro, né, da equipe do Cruzeiro, que está em primeiro lugar. O Corinthians tem 28 pontos na tabela. Tem que ficar atento porque nessas duas partidas não é que tá sobrando, não. Precisa ficar muito atento, precisa ganhar essas duas partidas, né, são importantes, principalmente se a gente lembrar aí que o mando de campo também é importante aí, né? Importa muito na sequência do Brasileirão. Então, como eu disse, o próximo jogo é contra o Internacional e o outro contra o Cruzeiro, né? Antes da parada para a Copa América, ainda não vamos ter o término aí da fase classificatória. Nesse jogo contra o Flamengo, eu queria muito salientar a importância da Nicole, que eu já falei aqui, citei várias vezes a Nicole. A importância da Johnson tá conseguindo muito essa jogada corporal, né? Essa jogada corpo a corpo, sustentação, é muito importante para centroavante, principalmente a Vicky Albuquerque também fazer gol, né? Ela que é a maior artilheira aí do futebol feminino do Corinthians, então ela começar e continuar com os seus gols é muito importante pra gente, também pra ela, pra autoestima, também pra ganhar uma confiança a mais. E o Corinthians aí subindo na classificação também é muito importante, também para a sequência do Campeonato Brasileiro, para os mata-matas, que são muito importantes, né? Porque o Corinthians daí define o mata-mata com o seu torcedor, né? Muito importante, a gente não deixa de lembrar a importância realmente que tem a torcida do Corinthians e que tem o torcedor junto ao clube. Então é isso, o Corinthians, próximo jogo é domingo, então fiquem ligados aí em todas as redes sociais da Rádio Coringão. É nóis e vai Corinthians!